Bom dia. Mais uma oficina aí do Cinearte. O Cinearte é produzido pela Território Diverso, em parceria com o Colarte e o Tem Que Ver, com o pessoal da Cosmos aqui fazendo cobertura de evento e toda a parte de divulgação. O projeto ele é viabilizado através da Lei Paulo Gustavo, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje, então, a gente vai ter a aula de edição, montagem e finalização com o Bruno Carbone, nosso professor convidado. E todo mundo está bem ansioso para trabalhar com isso. Vamos ver, é um dia de muito conteúdo. A gente estava trocando uma ideia há pouco, então se for demais, vocês avisem e tal, né? Tipo, olha, dá para falar um pouquinho mais sobre isso e tal, não estou conseguindo acompanhar. Fiquem bem à vontade, a gente vai construindo essa aula juntos, por mais que tenha muito conteúdo para passar, né? São duas áreas bastante grandes, assim. Mas, enfim, é isso que vocês vão vendo agora durante o dia. A parte da manhã, um pouco mais teórica, a parte da tarde, vamos botar a mão na massa. Ed, quer dar um oi pra turma, pelo Colarte? Então, bem-vindos, aproveitem e vamos fazer filme. E sobre a programação de hoje? Hoje nós temos às 19h30 o filme Manjericão. É um curta-metragem produzido por um pessoal de Shangri-La. E eles vão fazer um lançamento aqui, e o Oscar Lima, que é parte da Companhia da Badeara também, que é do Colarte também, é o ator. É bem legal, e eu queria que vocês viessem, porque vocês estão aprendendo a fazer filmes, mas também tem que assistir filmes. Tá bom? É isso. Álvaro? Chão de orelha. É isso. Bom dia a todos. Lembrando que essa aula vai estar disponível no canal do YouTube e no site Tem Que Ver, para quem quiser rever para aprender mais. Bola para todo mundo. Joia. Bruno, tudo contigo. Beleza. Então. Tá. Vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado. Bom trabalho. Valeu. Bom, gente. Bom dia, então. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite, né, do pessoal da Laura, do Colarte, né, todo mundo. Nunca tinha vindo em Tramandaí, por incrível que pareça. e peço desculpas também, talvez um pouco sonolento, tal, porque acordei cedo, peguei carro, vim pra cá e tudo mais. Mas acho que vai ser bem legal. Tem bastante conteúdo mesmo, então eu acho que é legal que vocês também pontuem, né, se alguma coisa não ficou clara, se tem alguma dúvida. Eu acho que é legal a gente tentar conectar as dúvidas bem com, digamos, com o que vai estar sendo falado, porque às vezes já acontece direto, assim, tipo, você tá falando uma coisa, alguém tem uma dúvida e pergunta algo totalmente diferente, e que é bem possível, mas eu acho que de repente essas coisas mais particulares, até dos projetos de vocês, dá para aí vocês, tipo, irem anotando para na parte da tarde, tipo, pontualmente eu ir para cada, talvez, falar de cada projeto de vocês, coisas que vocês têm em específico e tal. Tem essa parte teórica, que foi dito, que eu acho que é legal, eu acho que aqui mora o coração da coisa pra gente pensar, e vocês pensarem nos filmes de vocês, e mesmo pra mim é muito legal dar isso que, tipo, pô, já vou falar um pouco sobre mim, mas realmente é um assunto que eu sou muito apaixonado, assim. Eu tô fazendo doutorado agora, tô pesquisando coisas nessa área também, e voltar pras bases, assim, pensar todo ali, tipo, começo do cinema e como que a montagem foi inserida é um assunto muito apaixonante, assim, é realmente o coração do cinema. Então a gente vai ver um pouco sobre isso. A minha trajetória, só para dizer, eu trabalho com isso, com edição, montagem, a gente já vai ver as diferenças. Acho que dá para botar uns 15 anos aí, desde que eu me formei, assim, em 2009. Já fiz, eu não conto muito, mas eu chutaria uns 15 longas e, sei lá, acho mais de 30 curtos, não sei dizer. E trabalhei em 3 séries. Então tenho experiência bem nisso, assim, em escalas muito diferentes, assim, tipo, séries muito grandes, ou longas com um orçamento bom, até coisas muito independentes. E isso que é o louco, assim, da montagem, é que, tipo assim, aparece todo tipo de material. E aí, às vezes, tu tá no material, tu meio que se adapta àquilo,
E aí quando vem isso, um documentário super... que tem um material muito incrível, mas filmado de um jeito caótico, com uns planos de 30 minutos, e tu quando vê, tá inserido naquilo, assim, né? Então a gente tem que ser um pouco meio camaleão, assim, né? É difícil falar que alguém tem um estilo de montagem, porque parece que cada filme, cada coisa que está fazendo pede alguma proposta diferente, e acho que a grande qualidade de quem está fazendo é se adaptar a isso e criar, digamos, uma rede de associações para aquele trabalho em específico, né? Dei um pouco de aula também, por um tempo na Uniriter, então isso aqui também tem a ver com um pouco com as aulas e tal. E aí a dinâmica que é, tipo, eu fiz uma listinha no YouTube com bastante vídeos, assim, para passar uns trechos, porque eu acho que por mais que eu vou falar bem, não sei o que, esses vídeos são muito bons e já tem exemplo de montagem neles e tal, então as coisas ficam mais claras, eu acho que nesse jogo. E eu trouxe uns materiais de exercício, e aí isso eu quero ver com vocês. Tipo assim, trouxe uns 3 tipos de cenas diferentes. Eu não sei se vocês vão ter equipamento para agora de tarde cada um trabalhar. Sim? Sim. É? Não cada um, mas pelo menos os grupos. Os grupos se juntar, tá. Cada um do grupo, pelo menos, Ah, acho que garante. legal. Né? Porque isso eu tava na dúvida se ia rolar essa dinâmica. Se não rolasse também poderia, tipo, a gente montar juntos aqui, mas eu acho que é mais interessante cada um. Porque na hora que tu pega o programa, começa a botar que se vê as dificuldades. Só não vai ter cenas filmadas. Mas eu trouxe cenas filmadas. Perfeito. Eu trouxe o material bem bonitinho. Inclusive, eu nem avisei ele. É uma série do Gustavo Spolidoro, que a gente fez lá acho que foi em 2017, 2018. Uma série bem baixo orçamento, chamada Formigas. Eu separei um pouco, umas 2 cenas disso, que tem tanto o material filmado, foi filmado com 2 câmeras, com som direto. Então a gente vai ver isso de abrir no programa, como sincroniza, como organiza, como funciona o programa. E aí vocês vão poder montar. E aí a gente vai ver, se der tempo, né, de ver as montagens, como cada versão vai ser diferente uma da outra, assim, mesmo tendo o mesmo roteiro, assim. Uma pergunta, eu não trabalho com CapCut nem com David, mas instalei os dois, eu tenho Premiere. Sim. Tanto faz. Cara, tanto faz. Se tu quiser trabalhar no Premiere, o teu grupo... Eu também... eu tô com todos esses programas aqui, Premiere, o CapCut, o DaVinci. Eu diria pra gente focar no DaVinci, pra quem não trabalha o Premiere, porque o DaVinci tem uma versão gratuita que é excelente. E ele é muitíssimo mais profissional que o CapCut. O CapCut tem coisas nele que são muito boas, pelo que eu fiquei pesquisando, assim, de praticidade na versão gratuita. Mas ele também, várias coisas que tu vai fazer nele, aí tu vai ter que pagar. Então, ele também tem isso. E eu acho que se vocês têm uma ideia de fazer e de se profissionalizar mais isso, ir pelo caminho do DaVinci ou do Premiere é muito mais interessante, né? Então tá, vamos começar. Alguém tem alguma dúvida de início? Não? Deixa eu ver aqui se funciona esse... Bom, primeiro a grande pergunta, né? Tá, o que é a montagem? E aí já botei ali, é a mesma coisa que edição. Essas palavras, elas se confundem. No Brasil, a gente toma um pouco como sinônimos mesmo. A gente fala as duas coisas, montagem e edição. Parece uma questão de gosto. E de fato, sim, digamos, não tem por que diferenciar. Mas tem um motivo de existir essas duas palavras distintas, né? Tipo, a tradição norte-americana, ali, estadunidense, usa a palavra em inglês editing, que então nossa edição vem dessa terminologia. E tem toda uma tradição que usa a palavra francesa montage, que aí vem essa outra divisão. Então, digamos, na França não vão falar editing, só que no Brasil, como a gente pegou de vários lugares, a gente usa as duas palavras. Mas a palavra montagem, ela tem uma tradição teórica mais interessante e que remete a outras artes, né? Remete a outros procedimentos estéticos,
E a edição, ela vem muito vinculada à prática ali do cinema norte-americano mesmo, específica. Então, parece que quando a gente está falando montagem, a gente está fazendo uma associação dessas coisas mais interessantes, assim, um pensamento, digamos, que é isso que a gente vai ver, assim, tem a questão de juntar planos e fazer uma sequência, mas tem a questão de como essa junção de imagens diferentes cria uma nova ideia, né? Mas quando se fazem as premiações, festivais, os prêmios são de edição e montagem. O prêmio, no caso, a distinção é feita assim, né? Edição e montagem, não é? Eu vou te dizer que não tem uma regra, não. Tipo assim, algum festival pode querer botar desse jeito, mas muitas vezes, tipo, prêmio de montagem ou prêmio de edição. Separados? Ou um ou Não. outro. Não existe dar dois prêmios diferentes, é a mesma coisa, Mas isso muito nos créditos dos filmes é uma questão, né? De botar edição ou botar montagem. E aí, dentro dessa pergunta, o que é montagem, que a gente vai tentar responder um pouco, ou vai tentar pensar aqui, eu trago mais umas perguntas com ela, assim, né? Que eu acho que, por exemplo, assim, imagino que alguns de vocês talvez se interessem de fato pela área, mas muitos de vocês pensam, não, tá, mas não vai ser eu que vou editar, tipo, vai ser o fulano, ciclano, não sei o quê. O que a gente vai entender aqui, essa é a proposta, que isso não tem a ver só com o profissional que de fato vai exercer. Isso é um conhecimento que a direção tem que conhecer profundamente e todo mundo da equipe, sabe? Isso é inclusive o surgimento dela tem muito a ver com questões de produção, de viabilizar as histórias que queriam ser contadas e fazer, então, uma fragmentação em diversos planos para conseguir contar essas histórias, né? Então, isso que a gente vai entender. A gente não está falando só da pessoa que vai trabalhar. Eu acho que isso é muito importante. E aí é isso. Muitos dos exemplos que vai ser falado, a gente vai pensar, tá, mas isso é direção, não é, tipo, a pessoa que fez. Isso foi concebido já na decupagem, provavelmente. Quem dirigiu já teve que pensar essa questão de montagem. Mas aí, quer dizer que, tipo, a pessoa que recebe o material, né, é só uma atividade técnica, ela só tem que seguir o roteiro, né, tipo, e não tem que fazer nada de diferente, ou tem possibilidades de criação, de modificar o roteiro na montagem e tornar um filme mais interessante, menos interessante e tudo mais, né? O que vocês acham sobre isso? Fica aquela dúvida, por exemplo, alguém pode filmar, se for uma produção assim, a esmo, alguém vai filmar, o outro vai editar, daqui a pouco o que vai editar vai estar fazendo o filme. Mas, se é como tu falou, uma produção que está tudo decupado, e aí, nesse caso, o editor vira meio que só vai executar o que foi planejado. Até quanto dá para... Por favor. Acho que mesmo na execução, a edição também tem que ter uma sensibilidade para ver se o resultado que é esperado acontece ou não, porque eu venho de outra área, eu estou aprendendo tudo agora, não sei nada disso aí. Mas dentro das artes a gente experimenta e às vezes muitas vezes não dá certo. Então buscar o resultado antes da técnica, talvez. Ou junto com a técnica. Perfeito. Acho, mesmo nas produções que, digamos, foram bem realizadas e planejadas, eu costumo pensar que, assim, uma filmagem das coisas que foram idealizadas, se der 70% certo, é um bom número. 100% certo, nunca vi acontecer. Ou seja, normalmente vai se lidar com o desejo do 100%, o filme ideal, e o material que conseguiu se obter. Então, mesmo nesses casos que o material foi bem filmado e planejado, a edição ela vai estar sempre procurando maneiras de contornar os problemas e vai estar sempre sendo sensível com o material, pensando, bom, a ideia era essa, mas o que eu estou vendo aqui não deu bem certo, então vai ter esse julgamento, assim, a gente está falando muito em julgamento, tomada de decisão e julgamento. Filma 10 planos, qual desses 10 é o melhor? Isso a gente vai ver que né? E aí, quanto tempo, né? Quanto tempo isso tem que durar? Tá, 10 planos. Plano 8 é o melhor, mas por quanto tempo ele dura?
2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Então é muita tomada de decisão. Então tem tanto uma coisa de escopo grande, de conceber um pensamento de montagem, quanto esse micro que é cada corte, né? Onde cortar, por que cortar e tudo mais. Então essa edição, essa função que a gente está falando. E aí a última pergunta que eu acho que é muito importante, saber mexer no software é o mesmo que saber editar? Isso eu acho que é muito claro, assim, uma coisa, e é isso que a gente não pode cravar, parece que às vezes fica muito isso, mas eu não sei mexer no programa. Peraí, é muito importante, e saber mexer no programa, ele te dá quase como uma coisa intuitiva. Quando tu sabe mexer muito bem, tu faz as coisas mais rápido, e às vezes soluções criativas acontecem por causa disso. Não perde tempo tentando achar como funciona o programa. Exato, mas uma coisa não quer dizer outra. Inclusive, quando... Vocês já devem saber, claro, né? Que, enfim, tinha toda uma tradição analógica do cinema, e aí a montagem se fazia na moviola, né? Nos clipes vai aparecer isso, então se filmava em filme e tinha que ir na moviola para colar de fato as partes, né? Com um durex ali, juntar e tudo mais. Muitas vezes, nesses casos, tinha a pessoa que operava e a pessoa que ficava, digamos, administrando, gerenciando a montagem. Depois, quando foi para o vídeo, também tinha muito um operador de vídeo e alguém que, de fato, ficava comandando. Não, vamos fazer isso, aquilo. Hoje em dia, se mesclou muito na mesma pessoa, né? Questões aí de trabalho e tudo mais. Então, é muito necessário que a pessoa que faça saiba mexer no software. Mas só ela aprender a mexer no software não vai dar ela as habilidades necessárias. Ela tem que, então, pensar sobre cinema e tudo mais, né? Então, eu acho que essa é a questão. Aqui uma definição ali sobre o que é montagem. Tem um videozinho aqui que é muito bom e que fala praticamente isso que está aqui. E eu já vou começar com os vídeos. Deixa eu só... Tá. Que estranho, né? Acho que ele... A maioria dos vídeos aqui eles são em inglês, mas a gente consegue botar a legenda por aqui, mas esse vídeo específico é em português. E bom, eu não pago o YouTube, provavelmente vai ter propagandas no meio, né? Você realmente sabe o que faz um filmmaker? Olha aí. Um filmmaker é um produtor de Cara, eu não vídeos tô conseguindo ver aqui. responsável desde a idealização de uma obra audiovisual, seu desenvolvimento. O cinema nem sempre foi considerado uma forma de arte. É preciso lembrar que a imagem em movimento não era tão inovadora assim. Outros aparelhos anteriores já eram capazes de emular o movimento, e os primeiros registros do cinematógrafo não apresentavam ainda uma grande inovação de linguagem. Jean-Claude Carrier aponta no livro A Linguagem Secreta do Cinema que o cinema fez uso pródigo de tudo que veio antes dele. Quando ganhou fala em 1930, requisitou o serviço de escritores, com o sucesso da cor, arregimentou pintores, recorreu a músicos e arquitetos. Cada um contribuiu com sua visão, com a sua forma de expressão. Podemos pensar também em como toda a técnica de perspectiva utilizada no Renascimento foi apropriada pela fotografia e posteriormente reapropriada pelo cinema em sua composição visual. Enquadramentos, utilização criativa do foco, técnicas de iluminação ou de criação de um roteiro, tudo isso foi construído por longos anos antes da chegada do cinematógrafo. Mas um aspecto de linguagem é exclusivo do cinema. E foi apoiado nele que, por anos, teóricos e artistas defendiam que o cinema era sim uma expressão artística, não por reunir todas as formas de arte que vieram antes dele, mas por possuir algo que o tornava único, por possuir a montagem. É graças a essa perspectiva que tivemos nos primeiros anos do cinema mais escritos sobre a montagem do que de outros aspectos de linguagem. Mas o que é a montagem? A montagem nasce da junção de dois planos. Um plano é a unidade mínima de uma determinada ação. Ao juntarmos vários planos, temos uma cena. Ao juntarmos várias cenas, temos uma sequência. Os primeiros filmes da história do cinema eram compostos por um único plano. A câmera começava a filmar a ação, ela transcorria ao longo do tempo,
e finalizava com o corte do fim. Aos poucos, alguns filmes começaram a utilizar mais de um plano, mas eles eram quase autônomos. Toda a ação acontecia dentro de um único plano, e na sequência um novo plano autônomo apresentava toda a ação seguinte. Esses planos eram apenas justapostos. Porém, a partir de 1910, os cineastas perceberam que com a montagem seria possível explorar diferentes relações entre planos sucessivos, fossem elas formais ou semânticas. Para David Bordwell e Kristin Thompson, no livro A Arte do Cinema, uma Introdução, a partir da montagem, o cineasta poderia controlar as relações gráficas entre os planos, as relações rítmicas, as relações espaciais e as relações temporais. As relações gráficas... Vamos com calma, vamos com calma. Então aqui é bem essa... Inclusive eu estava usando essa definição do Bordwell e da Kristin Thompson, que é bem essa ideia que ele falou ali, né? Que pode-se pensar a montagem como uma coordenação de um plano com o seguinte: na produção cinematográfica um plano é um ou mais quadros expostos, bem aquilo que foi falado, né? Com a sequência do Mágico de Oz. Mas aí eu fiz aqui uma tentativa de definição minha aqui, mais avançando em outros assuntos, né? Então, que a montagem seria a seleção e o encadeamento narrativo do material audiovisual de uma obra, tanto o material captado, ou se é uma obra found footage, que vocês pegam material de arquivo de outros lugares, né? Então tem que encadear isso aí também, definindo a duração das imagens. Então essa é uma das grandes questões da tarefa, tá? Qual que é a duração, né? Suas escolhas são pautadas pela busca do ritmo deste material, pretendendo encontrar nele uma forma única, que mescle o que foi idealizado no roteiro, os desejos estéticos da direção e os possíveis contratempos técnicos ocorridos na produção, o que pode exigir soluções criativas. Então, é muito importante que nessa etapa se esteja conectado com o roteiro, com as intenções do filme e possivelmente se criem novas questões. Por exemplo, várias vezes agora eu tenho o costume de, dependendo, criar um diálogo assim, na montagem. Tipo, alguma coisa não deu para entender. Muitas vezes os diálogos que a gente vê estão fora de quadro, o personagem falou fora de quadro, ou tá com a cara virada, alguma coisa assim, e ali tu pode, tipo, inserir alguma fala que depois tu grava com o ator, né, faz uma dublagem e tal, e pode ou explicar alguma coisa da história que não foi entendido, ou criar alguma ideia nova ali, né, que aperfeiçoe. Voice-over? Não seria um voice-over, seria como se fosse o som direto, né, algum som da cena mesmo, mas que às vezes no roteiro tu não pensou, na filmagem tu não gravou, mas tu entende que depois na edição que seria importante. E tu faz parecer que é um som da cena. Né? E aí tem essa grande questão que o Walter Murch fala, assim, mas é um consenso da área, né? Que se tu botar duas pessoas editando o mesmo material, tu vai ter duas edições diferentes. O mesmo roteiro, o mesmo material, duas coisas diferentes. Então acho que a subjetividade de quem está fazendo a função sempre conduzirá o material para um resultado único e distinto, podendo se afirmar que um mesmo material filmado pode ter múltiplas versões. Então, acho que isso é uma ideia interessante e meio angustiante, na verdade, né? Porque, tá, vou dirigir, fulano vai montar. Mas será que ciclano não ia montar melhor? Será que não sei o quê? Não, a gente tem que entender que é um processo criativo em conjunto, né? Não é só essa pessoa que vai ter a responsabilidade, ela vai ser uma condução de várias pessoas, inclusive de mostrar para outras pessoas depois o corte, ver opiniões e modificando, né? E aí é muito interessante, assim, a gente sempre fala que nesses primeiros cinemas, né, não existia ainda a ideia de montagem, então ali os irmãos Lumière faziam, uma tomada ali, a saída dos operários da fábrica, uma tomada e o cinema era aquilo, as pessoas não tinham ainda a noção, como espectadores, a noção que poderia haver um corte e nem se tinha ainda essa ideia criativa de juntar duas imagens e com isso criar uma ideia. Mas, e isso é muito interessante, esse filme que é tão famoso tem 3 versões. Eles filmaram em datas diferentes a saída da fábrica dos operários. Ou seja, tem uma primeira questão da montagem aí, que é qual das 3 é melhor, digamos, né? Até acho que é interessante a gente assistir isso, eu tenho aqui marcado. Deixa eu... Cadê?
Deixa eu botar ali. Ixi. Vocês já devem ter visto, assim, né? Você realmente sabe Meu o que Deus faz do céu. um filmmaker? O filmmaker É. Ó, vou tirar o som pra não nos atrapalhar. Ó. Então, 3 versões e a gente vai julgar qual que é a melhor. Ó, essa aí tem esse diferencial. Ah, e tem a porta fechando no final. Qual era o objetivo da cena? O objetivo da... Era final, era meio, era... Então, o objetivo da cena, bem claramente, era mostrar as imagens em movimento. Primeiro isso, tá? Olha essa criação. Não é uma história. Olha essa criação, essa invenção nova, que a gente está vendo as coisas em movimento. Para ver as coisas em movimento, tem que ter movimento. Se tu for filmar uma coisa que é muito parada, as pessoas não vão se impressionar. Aí a primeira que a gente pode imaginar, as pessoas não saem de uma fábrica assim. Ali elas estão saindo, umas vão para um lado, outras vão para o outro. Ou seja, já teve uma direção na cena que eles já falaram para os operários, uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Aí eles já devem ter começado a se ligar, a gente tem que criar coisas aqui para ser mais interessante. Joga o cachorro no meio, faz não sei o quê, né? Aí ali, vamos deixar mais interessante, sai com um cavalo ali. Mas tem que ter uma sensação de começo e fim, vamos fazer abrindo e fechando a porta, né? Tipo assim, a gente vê 3 versões, e aí o julgamento tá qual que foi melhor. Tem várias questões. Tem várias... É bem... mais pessoal, assim, Mas a última mais completa, né? Abrir e fechar. Por incrível que pareça, aqui... mais a primeira. Mas a primeira, eu gosto mais da primeira, né? Acho que tem mais elementos legais. A primeira... Pois é. A primeira é a mais popular, a que todo mundo conhece. Assim, inclusive não se conhece muito que tem 3 versões. Se acha que só foi filmado uma vez e que foi a primeira. Pegaria as 3, pegaria a parte abrindo e fechando, depois pegaria a parte do cachorro e a parte de cada um. Do cavalo e juntaria os 3. Essa é bem uma ideia de edição, de tentar fazer os highlights, assim, as melhores coisas. Pega a melhor parte de cada um e pegar O menino cai da bici, ele segura, ele achei bem legal. Ou seja,
pelo enquadramento, possivelmente não seria legal misturar as três. Elas vão ter diferentes... Aqui a gente tá vendo porque, claro, né, esse é um filme antigo, o primeiro foi restaurado, então a gente viu quase em HD, assim. As outras versões já é um telecine velho, que tu vê que tem frames faltando no meio, ou seja, se tivesse um trabalho de restauração, as três teriam uma imagem igual, mas elas vão ter luzes diferentes, né, provavelmente foram horários do dia, um enquadramento muito parecido, então se tu corta, a gente vai ver muito o corte e uma mudança. Se fosse o mesmo enquadramento, aí dá aquele efeito de jump cut, que a gente vai ver em algum momento. Mas como é relativamente diferente, vai dar uns saltos estranhos. Então a tarefa aqui era selecionar um. E a gente já vê o que é difícil, e a gente se coloca ponderando. Não, mas isso teve aquilo ali. Tá, mas eu sinto que eu gostei mais da primeira. Às vezes esse sentimento, isso é bem importante para a parte final, é muito importante. Ou entender quando eu ri, ou quando que eu fiquei curioso. Ficar, digamos, notando essa autopercepção é muito importante. Porque espectador, assim, a gente pode não saber, digamos, ainda mexer no programa, não saber montar, mas a gente assiste filme, assiste TV, assiste... A gente também é espectador. Exato, então nisso a gente é bem experiente, né? Então a gente tem que usar esse nosso lado espectador para, na hora que está fazendo, entender. Bom, pelo menos eu tenho que gostar disso, eu tenho que, muitas vezes, nessa dúvida, tá? Que julgamento tomar, que decisão tomar, qual que eu vou selecionar? Porque é uma responsabilidade, tu põe para o mundo uma coisa e tu deixa de botar para o mundo todas essas outras. Tem uma responsabilidade grande aí do que tu coloca e não coloca, né? Vamos passar então já para um outro videozinho aqui que também traz um pouco a ideia de quando que saiu dessas imagens do cinema silencioso para o começo da edição. Olha aí. Esse é um filme bem legal. Move, looking at. Começar um pouquinho de trás. What makes a movie is the editing. I've been in business for, 37 years, I think, something like that. And I did not really realize what editing was until I was in the editing room myself. There's magic to editing. Magic is a discovery of something new that wasn't intended, that works for the movie. Once you start to realize that film is the sum of editing, then editing is the thing you're always looking at. Showtime, folks. I think great editing skill will protect the director from suicide. Yes. The first filmmakers simply photographed what interested or amused them. They held a shot until they got bored, or the film ran out. The fathers of cinema, Edison in the United States and the Lumiere brothers in France, were very pessimistic about the future of cinema. There was probably a worldwide interest in seeing these images move, but once you'd seen somebody playing a joke with a hose, why pay money to see something that you can see for real out in the street? In fact, Auguste Lumiere went as far as to say that cinema was an invention without a future. But Edwin Porter, one of Thomas Edison's employees, proved him wrong. Porter discovered that cutting separate shots together could create a story. Edwin S. Porter really was the one with the Life of the American Fireman, I think, that started intercutting and creating an emotional impact in the audience
by intercutting two shots that are not related to each other. O tiro está errado, né? Basically, the firemen rushing to a fire with their horse-drawn wagons. And the other scene is the fire, miles away. You intercut the two, and you understand psychologically and emotionally that these people's lives are in danger, and these people are coming to rescue them, and you're rooting all of a sudden for that to happen, and you're hoping they save the people. I often think about what it must have been like to be there, to create the art form as it was happening, and say, why don't we try this? That doesn't make any sense. I mean, we're doing it in the editing room now. We cut to something as well, that doesn't work. Well, imagine what they must have said in 1904. The Great Train Robbery was Porter's next film. That's when you really begin to see the possibilities. And I'm not saying this because I'm an editor, but the invention of editing is the thing that allowed film to take off. It's the equivalent of the invention of flight. Both human-powered flight and motion picture editing were invented in the same year, and they have similar kinds of effects. The invention of editing gave birth to a new art and a new language. A language that can transport us in the blink of an eye from the vastness of the desert to the mysteries of the human face. Esse exemplo é muito... Todo mundo fala desse exemplo. Connecting the prehistoric past to an imaginary future. Deixa eu só mostrar aqui É muito legal o filme, né? Mas só um exemplo muito simples pra gente pensar esses primeiros cinemas. E na real, tem muita dúvida histórica sobre isso, né? Sempre, a primeira edição foi fulano, foi ciclano que fez. Mas a gente vê nesse filme aqui de 1899 um exemplo muito simples e muito interessante, assim. O filme se chama isso, né? Kiss in a Time. Só passar um pouco pra frente. Que, digamos, poderiam fazer antes só os bombeiros num ponto de vista externo indo lá resgatar a mulher. A ideia de, não, se a gente fizer uma montagem intercalada vendo o drama da mulher que está ali dentro de casa, tem uma potencialidade de história muito maior. E isso foi uma descoberta, né? E como o Scorsese falou ali, é uma coisa, tipo assim, será que vai dar certo? Será que as pessoas que nunca viram isso vão se acostumar a ver um corte, assim, né? Tipo, de repente, trocar uma imagem, sabe? E se foi se entendendo que sim,
E na real dá para se entender que é quase um código cultural. Também a sociedade foi se moldando a isso, assim. Porque sempre quando a gente fala de montagem e cinema, a gente está falando também às vezes de coisas biológicas, né? Como o nosso corpo funciona, como a nossa visão funciona e tal. E já fizeram testes com pessoas que não tiveram nunca contato com TV e elas têm uma estranheza de fato, assim. Às vezes elas não entendem, por exemplo, plano e contraplano, elas não entendem que as pessoas estão se olhando. Então a gente consegue ver que tem coisas que também são culturais, que a gente vai junto com a formulação das ideias, vai adquirindo. E aí esse exemplo que a gente viu agora do túnel é muito interessante, é uma história, não dá para saber quem que veio primeiro, se a ideia de contar essa história ou entender que essa possibilidade técnica faria possível contar aquela história. Porque de um outro ponto ali, só filmando o trem, né, no trilho, não tem como contar uma história humana de duas pessoas que ali no escurinho resolvem se beijar. Entendendo essa possibilidade, fez. E aí as pessoas têm que se adaptar a isso, né? Tipo, poderia acontecer, mas onde é que essas duas pessoas estão? Não sei. Não, a gente entende que elas estão no trem, né? Claro que ali tem um som artificial, que na época não existia, né? Do trem no fundo, mas a gente entende a possibilidade que a montagem criou de contar histórias. E eu acho que isso pode servir para vocês agora, fazendo um gancho. Às vezes vocês podem entender que, tipo, alguma ideia de montagem pode ajudar vocês a contar alguma coisa que não seria possível antes, né? E pode talvez ser o grande diferencial do filme, alguma ideia de montagem, a gente pode trazer exemplos depois. Porque, assim, tanto a montagem tirava essa perspectiva da posição de câmera ser, tipo, que nem um espectador de teatro que fica só observando o plano fixo, digamos, mais ou menos como a gente viu ali os casal se beijando, como ela possibilitou, como um aspecto de produção, contar histórias mais complexas, né? Tipo, filmo aqui tal dia, filmo aqui tal dia, filmo aqui tal dia, junto tudo e parece uma coisa só, né? Então isso se entendeu que ela possibilitava contar histórias e salvou o cinema de certa forma, porque tornou ele interessante, para além de simplesmente observar a realidade. E, como falou lá no outro vídeo, muitas pessoas, né, teóricos que começaram a escrever, entenderam que a grande particularidade dessa arte era essa possibilidade de montagem. O que acontece aqui não acontece em nenhuma outra forma de arte. Essa é a grande questão. E, de fato, a gente pensa, bom, fotografia tem, composição tem, som tem, mas a montagem é algo... Ela trabalha com a capacidade da gente criar links, né? Com conceitos diferentes. É aquela coisa que falam também na linguagem escrita, tu não precisa ler cada vírgula. Se tu passar os olhos e tiver tudo trocado, tu vai entender igual. Porque é uma aptidão que a gente tem hoje. E é uma coisa culturalmente construída também, só que ela é diferente, porque tem essa discussão se, digamos, o cinema é uma linguagem assim como a escrita. Se a gente pode pensar ele dessa maneira semântica. Porque, claro, isso foi se aprofundando, e a gente tem um pouco essa leitura de uma imagem, às vezes, como uma informação. Até no outro vídeo apareceu ali uma pessoa segurando uma chave de fenda, mas vamos imaginar que é uma faca. A gente já identifica, a pessoa está com a faca, ela vai fazer alguma coisa. Já identifica um sinal de perigo. Já vê um outro plano e já vai entendendo. Só que, então tem um pessoal que fala assim, então a gente pode considerar uma linguagem também, que tá, através da montagem está se construindo quase que frases e textos, né? Só que o mais legal é que não. Porque tem uma particularidade das imagens que ela não segue essa lógica semântica tão exata. Então ela sempre pode ter leituras diferentes e as associações elas podem ser diferentes. E essa é a grande graça, na verdade, que a gente vai ver. Não é literal, entendeu? Então ela pode... E muitas vezes a gente tem que expandir isso, justamente criar imagens e justapor imagens que criem, que tragam sentidos mais abertos, né? Que inclusive expandam o sentido das coisas, né? Tragam ambiguidades e tudo mais. Então, eu acho que essa como depois realizadores, no contemporâneo, a grande graça é trabalhar nesse sentido, né? Nessa lógica. Mas tem essa questão e que ela está presente. A gente é um leitor de imagem voraz, assim. A gente lê, tanto que toda essa batalha política e tudo mais tem muito essa ideia discursiva de que as imagens são ideias fixas
Então, com tal foto, tu já tem tal leitura e as coisas são dessa maneira. No cinema, na arte, a gente fica tentando expandir um pouco essas divisões, linhas e tal, né? E aí, bom, essa aqui eu já falei para vocês, mas eu acho que aí a gente tem que pensar tudo que está sendo visto agora nessas duas perspectivas. Uma é, essa noção de montagem é fundamental para todas as pessoas da equipe, direção com certeza, roteiro com certeza, mas todas as pessoas, imagina, tá trabalhando na produção, aí vamos dizer, não, eu quero que parar essa rua aqui de Torres, não sei o que, no pleno verão, porque eu quero filmar Torres apocalíptica. O produtor pode, não, peraí, como é que tu vai filmar isso? Será que se a gente filmar aqui, a gente para só isso aqui, se filmar aqui, né, para só isso aqui, e a gente constrói a Torres apocalíptica, tramando aí, depois. Ou seja, a mesma coisa de direção de arte, tem que entender, bom, como é que vai ser colocado aqui, como é que vai montar com isso aqui, né? Mas tem essas particularidades da prática da montagem que a gente já tratou um pouco, que é, bom, e a seleção, quanto tempo, por exemplo, aquele plano ali do trem entrando no túnel, será que era muito longo? Será que o plano do beijo é muito longo? Vocês iriam querer fazer mais curto? Mas o que o plano longo também pode trazer? Justamente nessa questão da leitura que a gente faz. Bom, se a gente é tão ávido leitor de imagens, às vezes se dura mais tempo a gente fica intrigado. Bom, por que isso está durando tanto tempo? Né? Eu já entendi o que está acontecendo. Bom, mas talvez essa duração também está propondo alguma coisa, né? Então, isso são questões a pensar. E aí, bom, essa parte, ela é muito importante e digamos que possivelmente nos curtas de vocês isso vai aparecer muito, que é essa lógica de montagem muito antiga, né, que ali a gente já viu se desenvolvendo, que é a montagem bem escola norte-americana da continuidade e analítica, né? Que aí tem uma palavrinha que a gente usa bastante, que é o raccord, né? Ou seja, quando falam assim, montagem visível, não tem que perceber a montagem, a história tem que fluir, nem tem que ver. A gente está falando muito dessa ideia, né? De que a gente vai, digamos, unir, colar essas tomadas diferentes de uma maneira que isso pareça invisível, que pareça que tudo está seguindo o fluxo normal. E aí disso tem vários tipos de ligação de raccord, né? Ali, ó, definição de raccord, colagem entre dois planos que visa a continuidade narrativa e visual. Raccord em português poderia ser traduzido como uma espécie de emenda-junção, né? Então, aqui, inclusive, tem a figura do continuista no set, muitas vezes tal, é para garantir, por exemplo, se esse ator, no plano aberto, fizesse o gesto com um braço diferente, se tu tentar fazer o raccord desses dois, já ficaria totalmente errado, daria um pulo. A pessoa tá indo aqui, quando vai pro fechado, vai para esse braço. Então, inclusive os atores, muitas vezes, têm que ter noção de montagem também, para entender que precisam fazer, se essa vai ser a proposta depois, tem que fazer a movimentação parecida, tem que fazer os gestos parecidos, mas também, muitas vezes, não fazem. Então, na montagem, na prática, a gente justamente, às vezes, tem que escolher o momento onde as coisas podem se encaixar. Então, às vezes, é muito uma percepção, se eu tenho que cortar para o fechado, porque o fechado, por exemplo, eu quero comunicar o rosto do personagem, né? No aberto, essa intenção não está clara. Eu tenho, digamos, um establishing shot, que chama, né? Eu vejo onde a cena está se passando, mas eu não tenho a expressão e a psicologia que traz essa expressão do personagem. Então é necessário, porque isso a gente tem que entender, os cortes eles são motivados também pela necessidade deles, né? O que eles estão contando de diferente. Essa lógica de cortar só porque para dar dinâmica, ela no geral não para de pé, porque aí tu fica assim, tá rápido, mas tu nota que aquilo ali não tá contando nada diferente, né? Então já se tem uma leitura de um mau cinema, só porque é rápido não faz sentido. Bom, aí nisso, quando a gente começa a fazer, a gente entende que vai ter vários tipos de raccord, né? Por exemplo, poderia ter o raccord de movimento, que a gente vai ver, desse personagem fazendo isso. Normalmente o raccord, ele é motivado por algo de movimento.
tipo, cortar do plano aberto pro plano fechado dele paradinho, pode acontecer, mas no geral é um corte que tu nota mais e não tem essa ideia de raccord. O raccord vai ser quando algum movimento é contínuo de um take pro outro. E aí aqui a gente vê um raccord de eixo, montagem entre dois planos nos quais se muda a escala sem mudar o eixo óptico. Esse também é um exemplo de raccord de gesto, que é o que eu estava falando do braço. Por exemplo, ali lá da saída dos operários da fábrica. Seria muito interessante se tivesse o plano geral e aí já tivesse um plano mais fechado do cachorro saindo, de alguma coisa ali. Funciona bem. Se vai do geral para o geral, começa a dar... Essa montagem não fica invisível e começa a aparecer e isso pode começar a incomodar. Raccord de direção. Imagina, esse é um filme do Méliès, que é o Incrível Jornada à Lua, que já se criou uma ideia muito básica que a gente tem até hoje, que é a ideia de espacialidade. Então, os personagens, tipo, tá tendo uma perseguição. Os alienígenas estão indo pro lado esquerdo do quadro, e a pessoa que tá fugindo deles vai sair do lado esquerdo, do lado direito, para ir pro lado esquerdo. Então, tipo, é como se tu monta o espaço através da decupagem. Então, eles todos estão seguindo. Se de repente aqueles alienígenas estão correndo para um lado e ele entra desse lado para cá, parece, então eles vão se fechar, eles vão se encontrar, né? Mas como isso são coisas, tipo, óbvias, que é um código que se estabeleceu, né? E que faz a gente entender a espacialidade dos lugares. Claro, esse exemplo é muito simples, mas tudo isso vai acontecer. Tipo, depois na filmagem, a gente lida com isso o tempo todo, né? A gente viu ali o exemplo dos bombeiros, né? Então, a montagem alternada. É algo que já surgiu aí nos primeiros cinemas, né? Depois o Griffith aperfeiçoou bastante. Mas essa ideia... Por exemplo, quando a gente está falando ali em montagem em continuidade, a gente está falando de um espaço contínuo, de um tempo contínuo. Então é como se as coisas estivessem acontecendo naquele momento, né? E tu tem que passar agora a gente está vivendo um tempo contínuo, a gente está aqui compartilhando a mesma manhã, conversando e tudo mais. Mas a montagem ela pode quebrar esse tempo. E vários exemplos são assim, que nem a gente viu ali do 2001, do Osso vindo. Mas muitas vezes ela quer esse tempo contínuo, justamente para engajar o espectador naquele momento. Então todos esses exemplos de raccord e aqui dessa montagem alternada querem passar essa ideia de que aquilo está acontecendo no mesmo momento, né? Só que aqui no caso é isso, enquanto tem os ladrões para assaltar a casa ali que tem as mulheres dentro, tá vindo a carroça lá para salvar. E tu não sabe se vai chegar a tempo ou não. Então é um exemplo de montagem alternada que também é uma criação. Tipo, e gera uma expectativa, né? Pode ser um tempo interno e um tempo externo também. Sim, e muitas vezes a gente fica com essa dúvida, né? E às vezes parece que o filme tá forçando ou não, né? Tipo, o assassino tá ali perto de matar a pessoa e o outro tá, tipo, correndo para salvar. E o assassino segue ali perto de matar a pessoa, né? Tem essas coisas que aí quando vê dá certo. E tu fica, como assim? Tipo, né? O animal corre muito mais que o homem e tá perseguindo o cara, e o cara corre, o animal não chega. Exato, mas esse é o poder da montagem, né? Tipo, manipular essas expectativas e... Acredita, né? Exato. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente julga também um mau filme por justamente, não deu pra acreditar. Tem o plano e contraplano. Possivelmente vocês vão utilizar nos filmes, né? Que é como montagem é muito interessante plano e contraplano, muito por conta dos atores. Às vezes não, minha proposta de direção é fazer tudo num plano sequência, tarará, tarará. E aí quando vê os atores não estão tão bem ensaiados, ou não, enfim, não tem muitas qualidades ou experiência, e aí não dá certo. E aí a pessoa que está editando tudo que ela quer é tirar algum momento ruim de atuação e não tem como porque está num plano só. Plano e contraplano e outras possibilidades te dá na montagem essa ideia de, se o ator tá mal, eu posso fazer 5 takes desse ator, 5 takes do outro. Eu posso escolher os melhores momentos de cada um. Se em algum momento é muito importante ele tá mal, eu posso deixar a resposta no outro. E vice-versa. Então isso aqui,
para dramaturgia, traz muitas possibilidades. Inclusive, às vezes, cortar pedaços do diálogo. Nossa, tipo, a gente escreveu isso, mas não é importante essa parte. É mais facilmente cortável, né? Tu não vai querer num plano geral a mesma coisa. Tipo, no plano geral tem uma parte ruim, corta pro mesmo plano geral. Dá justamente essa quebra de continuidade que mostra a montagem acontecendo e se justifica que isso tira o espectador do filme, né? A pessoa, quando ela vê o artifício, muitas vezes ela é deslocada do filme. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. O filme, a proposta do filme conduz muitas ideias, né? Mas nesse tipo, a gente vai ver agora um vídeo bem interessante sobre a linha de olhar, ela é muito crucial. Que é a mesma lógica que a gente falou ali do raccord de espaço ali, né? De movimento. Entender que eles têm que, tipo, né? Que há um espaço construído e que eles têm que estabelecer uma linha de olhar. Isso é muito importante para criar esse efeito de que, de fato, eles são... E isso é muito curioso porque, inclusive, né? Isso se entendeu, que eles podem estar em espaços completamente diferentes. Vocês viram que esse cenário do fundo é muito mais legal. Tu finge que o diálogo, né, põe no cenário que tá mais bonito e finge que eles estão conversando aqui e ali, sendo que, na verdade, não faz sentido, né? Tipo, a pessoa pode estar falando aqui de Tramandaí com a pessoa de Porto Alegre, dependendo, cola ou não cola, né? Então, isso da linha do olhar é muito importante e vai para essa ideia aqui, que vocês passaram com os professores, né? Isso é bem, eu acho que tem um vídeo bem legal pra gente ver como a montagem lida com isso também, mas que esse eixo dos 180 graus é definidor, né, para se estabelecer a posição dos personagens e essa linha do olhar, né, que é o que a gente chama também de montagem analítica, que eu vou passar um vídeo para vocês agora, que é um conceito bem de, bom, para mostrar esse lugar, eu posso decompor em várias partes, mas eu tenho que localizar o espectador espacialmente onde essas partes estão. E isso é bem fundamental no cinema e, dependendo, isso pode ser bem complexo. Porque, assim, é fácil ser uma conversa entre duas pessoas, né? Mas se tem mais pessoas e se tem movimentação, pode ter bastante confusão nesse sentido, assim. Tem um vídeo muito legal do... Bom dia, prazer. Não, que isso. Esse vídeo aqui, ele não tem legenda em português, mas eu vou botar gerado aqui pelo YouTube. Opa, foi. Botei de Portugal ali. You're the filmmaker. You decided to break up a scene into separate shots. So how will you make sure the viewer knows where everything is located in the scene space? If we see one character in one shot, then another character in the next shot, viewers will have to understand where each one is located. Over the history of film, one common solution involves what's called analytical editing. Here, the filmmaker provides an overall view, often called an establishing shot. That shows us all the important areas of the space. Usually that means showing where the characters are in relation to one another. Then the filmmaker can cut to closer views of parts of the space, fairly confident that the viewer will remember where characters are when they aren't on screen. This progression from an establishing shot to portions of the space is called analytical because the overall space is broken down or analyzed into parts. Our sample scene from the Maltese Falcon in Chapter 6 of Film Art shows this process at work. When Bridget O'Shaughnessy comes into Sam Spade's office, we see her first from behind Spade's shoulder. Then, as she moves to the desk and takes her seat, her action prompts director John Huston to provide a wider, establishing shot. Once we understand where she and Spade are located, Huston can analyze the space into closer shots of each one. Note that Huston employs over-the-shoulder framings that also remind us of the other character's presence. In the course of analytical editing, the filmmaker can vary the scale of the shots to emphasize reactions more clearly.
In our chapter, we point out several cues that remind us where characters are, even if they're off-screen. The most basic is the 180-degree principle, which always keeps us on one side of the action. The 180-degree system allows directors to use characters' eyes to reconfirm characters' locations. This is the technique of the eyeline match. Cutting to something that is being looked at by one character tells us that the off-screen character is still where we assume he or she is. Analytical editing can get more complicated when you have several characters in the locale, so directors are usually careful to make positions and eye lines consistent in each shot. See our Connect extract on Shaun of the Dead for examples of how this is done. Analytical editing is a basic part of filmmakers' craft and is used constantly in films and television programs today. But there's an alternative to analytical editing that has created possibilities, and some filmmakers have chosen to use this. It's called constructive editing. As the name implies, this means that the filmmaker doesn't analyze an establishing shot into closer views. Instead, the filmmaker withholds the establishing shot and builds the scene space, constructs it, entirely out of those closer views. Here, cues like position, the angle and direction of eye lines, and our common sense knowledge of space help us understand where characters and landmarks are. Sometimes budgetary considerations make constructive editing necessary. If you can't fly your cast to Paris, you can show your hero looking off-screen and cut to a shot of the Eiffel Tower, suggesting that he's near it. Tá, mas isso aí é um pouco mais avançado. Vamos chegar lá. Comentários? Que veio alguma coisa diferente na cabeça de vocês sobre isso? Tem um filme que é o Amnésia, que ele é contado de trás para frente. E eu acho que se fosse contado na ordem natural, não ia ser tão bom quanto com essa edição ou montagem de trás para frente, contando a história de trás para frente, né? O Amnésia, sim, tem aquele irreversível, que é bem assim, que a história realmente é de trás para frente. Sim. O Amnésia eu lembro que ele vai perdendo a memória, mas não lembro que ele é... É contado tipo assim, a última cena, daí um pouquinho antes da última cena, daí um pouquinho antes da penúltima cena. No American Psycho, durante a entrevista que William Dafoe faz o cara que não me lembro, e faz uma toma e ele sabe que o outro é assassino. Faz uma outra e ele suspeita que é o assassino. E faz uma outra em que ele sabe que não é o assassino. E aí, no processo de edição, de montagem, eles vão intercalando. Na mesma conversa, tem frases que se sabe, mas tem outros cortes, outros planos que não sabe. Que não sabe. Essa diferença genera aí eu acho que isso tudo que a gente comentou coloca de novo aquela dúvida que eu coloquei no começo, assim, bom, mas isso é da direção, é do roteiro ou é da montagem? Depois a parte da pós-produção, né? E é um pouco misturado. Às vezes tem coisas que podem vir, né? Tipo, talvez uma ideia pode ser criada na montagem que não foi concebida antes, né? Talvez, digamos, teve uma série que eu fiz que o roteiro ele era todo embaralhado. E aí chegaram os produtores, começou né, a gente mandou os primeiros cortes, e eles disseram, não, o público não entende embaralhado, tem que ser tudo na ordem cronológica. Pô, mas estava todos os roteiros, vocês aprovaram os roteiros, filmaram, né, pensaram a direção já com justamente, né, emendas criativas de uma coisa para outra, e aí chega a produção e diz, não. Aí vira um remendo da gente deixar em ordem cronológica, que quem vê pensa, bom, parece que assim que foi planejado, porque não sabe as ideias anteriores, né? Mas a gente vê como tudo isso se confunde. Por exemplo, essa noção ali de decupagem analítica, de construir o espaço, saber, isso tudo tem que vir antes. Mas é muito importante quem está montando, volta e meia se pega, nossa, tem alguma coisa estranha. E aí entende, é porque os eixos não estão corretos. E aí tem que tentar montar de um jeito que isso não apareça, tem que saber, achar que é uma proposta.
É muito curioso, você deve, enfim, ter comentado que justamente o Acossado do Godard, lá no Velho Vague, ele ficou famoso por quebrar essas regras, né? Por fazer justamente, o carro tá indo para um lado e quando vê o outro tá perseguindo e tá indo pro lado contrário. A conversa, de repente, tem jump cut. Então, às vezes, quebrar as regras também é uma proposta, se elas estão muito bem estabelecidas. Claro que a gente já está num mundo onde já se quebrou todas as regras, então também querer reinventar a roda reinventada é difícil. Mas eu acho que é legal ter essa noção, assim, tudo isso depende da proposta e pode ser adaptado e gera resultados interessantes. Putz, esse aí eu acho que eu tinha que passar para vocês também, né? Como é que tá para vocês assistir os vídeos? Tá legal? Eu acho bom porque a gente fica falando aqui quando vê, entendi. Tipo, é isso que ele tá falando. Porque assim, quando a gente fala de raccord, isso tem tudo a ver com todas as questões da equipe. Tem o raccord de movimento, que a gente falou ali, do gesto, tem o raccord de espaço e tudo mais, mas todos os elementos, eles criam uma sensação de raccord. Então, a pessoa que está fazendo a fotografia, está um dia ensolarado, provavelmente filmou isso aqui em estúdio e lá numa locação externa, tem que parecer que o estúdio tem, digamos, a mesma iluminação. Tem que parecer que a paleta de cores ela seja coerente. Ou seja, tudo isso cria essa sensação de continuidade que esse cinema norte-americano, e que é o que está acostumado, 90% dos casos, busca, que é parecer que a gente está vivendo aquela situação, e para estar vivendo aquela situação, todos esses diferentes planos têm que estar, de alguma maneira, integrados. Ou seja, esse pensamento da continuidade serve para toda a equipe, não só para a montagem, né? Vamos ver esse trechinho do Hitchcock, que é sempre bacana. Hitchcock? Esse é o dos pássaros, né? Peraí. Às vezes esses exemplos dão uma impressão muito distante do que a gente vai fazer. Eu acho que não tem que se preocupar muito com isso. Tipo, já vi um super filme... Meu Deus. Você está procurando uma pós-graduação com conclusão em tempo recorde? A Libra não facilita isso para você. Isso porque... Só para terminar esse comentário, às vezes a gente vê esses exemplos e parece muito distante do que a gente vai fazer, mas como eu falei, o funcionamento das coisas é parecido. Então, tipo, entender isso, analisar, vai dar ferramentas para vocês fazerem o que for, e inclusive criar a particularidade do cinema de vocês, das produções de vocês. Então não dá para se pautar por isso, assim, a gente nunca vai fazer os pássaros. Enfim, tem que só entender como funciona. Vamos ver essa cena e entender como funciona esses raccords que a gente falou e como a coerência dos enquadramentos, da iluminação e tudo mais funciona também e ajuda a dar essa sensação de continuidade. Think about Santa Cruz, about seagulls getting lost in a fog and then flying towards the lights. You don't have any fog, this buddy. Make our own fog. How do you figure to do that? We can use smoke puffs the way the army uses them. Look! They're attacking again. Melanie, you stay in here. Come on, Al. Agora eu vou ficar Look at the gas that Nat lighted a cigar. Hey, you! Mr. Ron! Get away from that! Get over there! Mr. Ron! Watch out! Look out! Look out! Watch Olha o que faz um cigarro.
Garota assassina. Olha que assassino. Olha que legal essa fotografia. Parece perfeito. Estão dando risada. Não, não tinha. Não, não. Aqui tem muitos pontos para comentar, né? O colega fez uma pergunta interessante. Como é que treinaram os pássaros ali para eles aparecerem? São figurantes? Qual esse momento final? Não, vocês... Uma imagem superposta, né? Exatamente. É um efeito... É tipo o que a gente hoje em dia chama de chroma key, é o que eles fizeram, assim. Só que numa versão analógica, né? Inclusive dá pra ver bastante imperfeição, assim, né? Mas eles fizeram a tomada, que eu acho impressionante também. Tipo, como que eles fizeram uma tomada tão alta, né? Não parece uma cidade que tem prédios altos. Então isso, talvez essa cidade seja até um estúdio. Talvez seja até uma maquete, Porque eu acho bem possível, porque... Muito alto, né? Ou a cidade tem um farol, alguma coisa, ou realmente foi... Naquela época não se usava filmagem. Não tinha drone. Não tinha drone dessa maneira e tão fixo. A câmera no helicóptero não ia ficar parada assim. Não ia conseguir. Ao mesmo tempo que tem pessoas passando lá embaixo, então não sei. É um mistério. Mas enfim, tem várias coisas pra gente comentar, mas primeiro... O que chamou... Vamos ver a cena sem som e me falem se vocês têm... o que vocês pensam sobre. Perdão. Tem uma continuidade legal. Por exemplo, a gente não entende exatamente o espaço do restaurante, né? Tipo assim, onde ficam as janelas, onde fica a cidade e tal. Mas tá tendo um pouco uma coerência de entender que para a direita fica o espaço externo. Sim. E tem uma tomada aqui, que essa aqui nos localiza melhor no ambiente. Mas ela não necessariamente tem que ser usada, tem que ser usada com exaustão. Ela aparece aqui uma vez e já fica na memória de quem tá vendo o espaço. E, inclusive, depois o David Bordwell estava falando ali que às vezes nem é tão importante. Hoje em dia não é tão importante fixar exatamente onde ficam as coisas, né? Mas a gente entende ter uma coerência de olhar, de onde eles olham para o que eles estão vendo lá fora, né? Então, uma coisa, digamos, bem básica. Só que o que deixa de ser básico é, tipo assim, a gente entende que esse é mais ou menos o ponto de vista de quem está vendo e o tamanho de quadro, né? Só que, de repente, vem esse plano detalhe aqui, né? Aí ou seja, tem algo que sai de uma coisa, digamos, naturalista, de posição de olho, para digamos, a direção querendo pontuar e conduzir o olhar para o que é importante, né? Isso é bem... A gente entende que, claro, passa um pouco pelo psicológico da personagem que está observando isso também, mas tem um olhar da direção aí que está conduzindo, e aí tem algo que deve ter dado discussão no set, para mim, que é esse plano aqui, ó. Eles estão aqui, e aí tem esse plano. Se tu olha esse plano, parece que tá errado. Tipo, as pessoas, parece que eles estariam no segundo andar do lugar. Eles olham para baixo, assim, como se estivesse... Ou seja, De onde empieza o fogo, é onde está ele, está bastante... Exato. Aí já entra um segundo grau da montagem em continuidade, que é tipo assim, azar. Tipo, monta, tipo, ao momento que tu já produziu o espaço, já tem uma noção de continuidade, tu tá integrado na cena, tu tem que contar a história. E aí, por que se optou por um plano alto? Eu deduzo. Se fosse do ponto de vista que eles estavam olhando, não ia dar pra ver o óleo no chão. Só um ângulo mais alto que ia permitir isso.
Ou seja, às vezes pode acontecer no set de filmagem de vocês de bateção de cabeça da equipe. Tipo, não, mas não tá certo, porque eles estariam olhando desse ângulo e tem que estar assim. Nesse momento você tem que lembrar dessa aula e você tem que ter esse estudo de dizer, não, fica de boa, vai montar. Tipo, às vezes tem que só falar isso. Não, pessoal, tudo bem, eu garanto que isso monta. Lembra do Hitchcock. E aí eu acho que é interessante, porque, claro, tu se valeu das ferramentas, tu fez a continuidade, só que tu entende as potencialidades da montagem, tu também brinca. E um momento que me chama muita atenção é depois aquela brincadeira final ali com os olhares da atriz, né? Tipo, uma cena que tá tão, digamos, clássica, assim. E aí também a gente pode falar de montagem, né? De repente tem esse momento mais experimental, digamos. Que isso também é carteiraço de quem tá dirigindo. Tipo, não, eu quero fazer assim, eu vou dar esse efeito, justamente rolou a explosão, eu tenho que levar o filme para outro lugar. Pô, é um filme onde pássaros estão atacando uma cidade, tem algo de lúdico aqui, tem algo de fantástico nessa história, que outros elementos têm que agregar nisso, né? Então, acho curioso. E tem um outro ponto. Só isso, essa trucagem é importante, né? A gente estabeleceu que o homem tá ali no carro o tempo todo. E aí o plano da explosão... Coloca ele pra dentro. Não, aí é um boneco. Tipo assim, porque justamente por saber, essa cena a gente vai ficar intercalando com o ponto de vista da personagem, a explosão pode ser um boneco, não precisamos matar ninguém, né? Então também é uma potencialidade de entender, não. Mas pra ser mais realista tem que matar, Só que justamente, às vezes, como espectador hoje em dia... também tem esse conhecimento, né? Essa cultura é repassada. Muitas pessoas na direção aí querem, que nem essa série da Netflix, Adolescência, plano de sequência e tudo mais. Não, quero justamente já não mostrar a edição, fazer como, né, tipo, plano de sequência, para dar um impacto maior. As pessoas, meu Deus, como fizeram isso? Então, às vezes, virou o valor de produção essa questão de, tipo, meu Deus, como que explodiram um carro, né? Mas eu acho que a gente que está trabalhando baixo orçamento, que essas questões de edição nos ajudam mais. Nenhum orçamento. Essa é a nossa ferramenta, é brincar com isso, entendeu? A explosão não pode ser montagem também? Não. Poderia ser... Tipo, a explosão hoje em dia poderia ser efeito especial, né? VFX. Poderia, também vai ter... tudo isso tem questões técnicas, que, por exemplo, quem vai fazer também tem que entender o efeito e como ele vai ficar, porque às vezes não fica bom. Então também tem que estudar isso, tipo, se eu vou botar um efeito de explosão, eu tenho que me preocupar com embaixo do carro, eu tenho que me preocupar em balançar o carro na hora para juntar com o VFX e funcionar. Enfim, tudo são questões técnicas que tem que estudar, assim, né? Essa lógica de, tipo, deixa pra pós que eles resolvem é horrível, né? Isso aí eu vou falar. Eu já escutei esse papo. Claro. Faz, depois o cara tá... ele resolve. Então a gente todo mundo tem que... Oi? Nesse sentido, existe algum caso em que o pessoal da pós acompanha a filmagem, uma pré-produção, coisa assim, pra já... Muitos, não. Não, tudo isso na pré-produção a gente entende, tá no roteiro, uma explosão. Como é que a gente vai fazer? Tem dinheiro para explodir? Não tem. Vai ter que ser efeito especial, VFX. Como é que a gente vai fazer? Esse é um plano específico, chama a pessoa da pós no set para garantir que vai estar... Ela tá garantindo, assim, não, faz desse jeito que vai ficar bom. Nesses casos é muito importante. E muitos casos também de filmagem acontece de fazer uma pré-montagem das cenas enquanto estão filmando. Claro, não ao mesmo tempo, isso é muito raro. Não é impossível, mas é muito raro. Mas tipo assim, são 20 dias de filmagem. Caso essa cena não deu certo, vai montando ela e me diz, porque senão a gente vai encaixar ela de novo nos últimos dias de filmagem. Ou algum plano que faltou a gente vai filmar.
Então isso é importante. Muitas vezes a gente tem insegurança quanto... É difícil ter na cabeça tudo exatamente planejado. Então, muitas vezes quando a gente filma cenas, a gente fica um pouco inseguro. Será que tem o material necessário? Será que, né? Ou, putz, o ator não tá tão bem. Será que tem alguma coisa que eu posso, né, tipo, tapar ou mostrar enquanto a pessoa tá falando e tudo mais? Então, às vezes é legal também, que nem a pessoa da pós, do efeito, às vezes já tá a pessoa da montagem próximo do filme nessa etapa para poder também dar ideia, ler o roteiro e tudo mais, assim. É importante. O que eu ia falar agora? Vamos ver. Café. Tem intervalinho? Eu gostaria. Boa. Então, não, vamos fazer assim. Segurem. Vamos só terminar essa etapa aqui e aí a gente vai pro café. Ixi. Laura, por quê? Laura, queremos café. Então, eu acho que deu para entender bem como todos os elementos ajudam nessa composição e tem que ser pensado. E como a gente viu ali naquele exemplo, né, explicitamente, o raccord de olhar do ponto de vista é muito importante. E também é uma ferramenta que pode nos ajudar muito, né? E a gente depois vai se aprofundar nisso, mas então o personagem olhando e para onde ele está vendo já é um código muito bem aceito, né? A gente vê os exemplos super antigos e a gente pode explorar isso também e é um tipo de raccord. Exatamente. Aqui que eu acho que a gente pode pausar para... Agora vai vir a coisa boa.